Então, na pregação, o ancião pregou 3 de Eclesiastes. Tempo para tudo. Tempo para todas as coisas. Então chega num ponto da palavra que diz assim: faça direito e eu vou te abençoar. Ou talvez o ancião queria dizer: faça o correto, faz o certo, eu vou te abençoar. Mas eu estava buscando aquela palavra que de fato era para eu cursar direito. E eu não duvido que Deus usa. Então, de um lado não tem um ensino regular, você não vai aprender, né? Congregando a CCB, você não vai aprender sobre a encarnação de Cristo, não sei o que e tal. Mas tem essa questão da parte espiritual que é mais forte, né? Da CCB, e eu não tenho dúvida que Deus usa, obviamente. A paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus, Emerson Eliel aqui. Hoje a gente vai comentar aqui um pouco sobre o podcast que teve ali com o Ricardo Pavanelli e o César Cavalcante. Eu queria aqui salientar que já teve o podcast com outro irmão da congregação, que é teólogo, né? O Kleber Paixão, com outro convidado ali. O pessoal, inclusive o César, fala que foi um debate muito respeitoso. É claro que foi porque Kleber Paixão respeitou a fé, a crença, a ideologia ali do outro convidado. Ele não teve nenhuma discordância, porque assim se descobre o mais íntimo do ser humano, se ele é religioso, se ele conhece a Cristo ou não. Porque conhecer a Jesus Cristo, irmãos, alguns questionam o que eu faço aqui no canal sem ser extremo, idólatra da denominação, e nem aquele crítico extremista. Nunca fui assim. Esse canal sempre foi de uma maneira só. Haja quem quis falar alguma coisa diferente aí, mas melhor nem tocar nesse assunto. Então, quando a gente observa essas falas, né, que alguém foi respeitoso durante um debate, é porque não foi tocado no assunto da denominação dele, seus problemas visíveis, né, e extremamente importante até de comentar com quem está querendo seguir nessa denominação. A gente não está aqui para combater fé reformada, ou seja, presbiterianos, batistas, Assembleia de Deus. Acho que alguém já percebeu que o canal é assim, muito menos a congregação. Nunca aqui houve o ataque chamando a denominação de seita, né? Foi um pouco incisivo mais nas críticas de um período, mas nunca tendo tanta raiva ao ponto de condenar quem está ali dentro ao inferno, né? Foi um pouco incisivo por algumas coisas que aconteciam. Eu não via uma chance de mudança, pelo menos estando no papel, porque tem que estar no papel para que haja um renovo, né? Eu achei até interessante um testemunho recente de um irmão numa reunião da mocidade, foi lido uns ensinamentos e falou sobre o pecado de morte, no dia de hoje mesmo, e falou que todos os pecados são para a morte, mas não existe um específico que é de morte, aquele que a pessoa peca, né, e ele está dentro da igreja, ele pecou e aí já era, como era antigamente, sentava lá no fundo, e hoje ainda tem aqui, vem até no canal, nos comentários, esses condenadores fariseu, né, e aí explicou lá que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso, ele vem junto, a blasfêmia ela vem junto com a apostasia. Engana-se quem lê em Hebreus e entende que lá não é apostasia para os dias de hoje, que é só para os tempos passados, né? Para aqueles que viveram com Jesus Cristo, poderiam blasfemar. É o entendimento de alguns reformados, eu já vi essas falas, porque se exclui um pouco a questão do livre-arbítrio e das escolhas. Então acaba que, para explicar melhor, eles vão lá e vão entender que alguma coisa foi a judeus, outras foi a gentios, né? Então, o que a gente percebe, irmãos, é que essa fala toda, que as igrejas, alguns condenando as igrejas, outros condenando outras, ela não faz bem ao evangelho. Aqui a gente fala assim de condutas de pastores de outras igrejas, já falei várias vezes no canal, mas não condenando aquele grupo religioso em si que está ali. Nem Paulo fez isso. Nem nas escrituras encontra alguém que repudiou uma denominação que seja cristã. Nem Jesus Cristo fez isso. Aqueles que não é contra nós é por nós. E Jesus inspirou-se tanto uma fé, para hoje a gente vê os mais variados ataques um contra o outro, né? Mas assim,
quando a gente cria um debate, uma conversa em torno de uma denominação, o que nós vamos produzir com isso? Algo construtivo. A gente viu o Ricardo Pavanelli falando sobre Deus falar na pregação, falar com a pessoa, agir, Deus trabalhar na vida de uma pessoa pela fé. Aquele que acredita, ele recebe o que se espera por uma pregação, seja qual denominação for, e porque na congregação seria diferente. A gente vê o agir de Deus em outras denominações, testemunhos, pessoas humildes, pessoas que receberam poder em sua vida, que eu quero dizer assim, aquele manifestar de Deus claramente visível dentro da família, um milagre, ou talvez uma providência ali que tomou de uma parte material, alguma coisa que aconteceu, ou uma bênção. Isso pode acontecer porque desperta-se a fé na pessoa. Ricardo Pavanelli vai contar esse testemunho aí, que eu vou deixar aqui o trecho íntegro, maior para vocês assistirem, e eu vou voltar para comentar. E, como sabemos, o pessoal do Braz não prega o evangelho, não, a pregação do evangelho, não, é o estilo da CCB. Porém, ninguém podia frequentar a igreja, as igrejas estavam fechadas, então a gente tinha a internet. Sim. E aí as pessoas começaram a achar outros pregadores também. Sim. Porque aí vai, então eu vou ouvir o pessoal do culto do Braz ou vou ouvir o Hernandes Dias Lopes, que é um grande pregador, eu sou apaixonado pela pregação do Hernandes, por exemplo. Ou vou ouvir, sei lá quem. Isso é uma percepção minha. Você acha que tem razão? Isso aconteceu mesmo esse êxodo? Incontestavelmente ocorreu, não é? Quando a congregação ela institui o culto online, no período no pior período da pandemia, eles faziam o culto online todos os dias, né? Com o passar do tempo, foi diminuindo e ficou nesse modelo de hoje, que são 2 cultos online na semana, né? Um dia à tarde e no domingo pela manhã. Porém, nesse um ano da Covid-19, da pandemia, a Irmandade vai para as plataformas digitais, não é? Todo mundo em casa, sofrendo com... Usando uma palavra. Exatamente, uma palavra de conforto, de conhecimento do Evangelho. Então, muitos descobrem as pregações de grandes nomes, de grandes pastores que pregavam já no YouTube e nas plataformas digitais. O que isso faz? Isso desperta no povo uma fome maior. Então eles começam a estudar mais detidamente as Escrituras e começam a estabelecer uma agenda de conhecer esses precursores da pregação expositiva. E ver uma pregação onde você se alimenta, né? E aí, assim, quando eu falei que na CCB não é exatamente uma exposição do Evangelho, uma pregação do Evangelho, a gente vive o tempo dos haters, né, Ricardo? E eu quero até perguntar pra você como você se sente com isso. Mas, quando eu falo que a CCB não é exatamente uma pregação do Evangelho, como você se sente ouvindo essa minha afirmação? Você concorda, discorda? O que você me fala? Sim, pastor, a palavra pregada na congregação, ela tem uma forte conotação profética, não é? Então, muitas vezes, aquela pregação é o que é considerado de fato por eles a palavra de Deus. Então existe um movimento, das pessoas em busca da resposta imediata para as agruras da vida, ou seja, as lutas, a prova material, a enfermidade incurável. E eu vivi muito isso, não é? Por exemplo, eu dou um exemplo, quando eu estava para decidir que curso fazer, eu, como todo o irmão da congregação diz e faz e utiliza essa expressão, eu vou buscar a palavra. Então eu fui numa reunião de mocidade e orei, Senhor, fala para mim o nome do curso que eu devo fazer. Na minha simplicidade, então na pregação, o ancião pregou 3 de Eclesiastes. Tempo para tudo. Para todas as coisas. Então chega num ponto da palavra que diz assim, faça direito e eu vou te abençoar. Ou talvez o ancião queria dizer, faça o correto e eu vou te abençoar. Mas eu entendi palavra que de fato era para eu cursar direito. E eu não duvido que Deus usa. Inclusive... Essa pontualmente, isso, não tenho dúvida que foi Deus que falou comigo. Deus... Porque quando eu faço o vestibular, numa situação difícil que eu vivia, inclusive familiar e financeira, eu sou aprovado em primeiro lugar no vestibular, com uma nota final 9,75. Foi por capacidade minha. Na federal. Não era federal, era uma particular em Três Lagoas, mas mesmo assim era o curso mais concorrido da universidade na época, e eu sou aprovado por grande misericórdia de Deus. Bom. Então essa conotação da palavra profética é muito forte. Essa busca, esse buscar a palavra é muito forte no contexto da congregação. Então, de um lado não tem um ensino regular, você não vai aprender, né? Congregando na CCB, você não vai aprender sobre a encarnação de Cristo, não sei o que e tal, mas tem essa questão da parte espiritual que é mais
forte, né? Da CCB. E eu não tenho dúvida que Deus usa, obviamente. Nós percebemos que dentro da denominação, o que a pessoa tem que ver, analisar tudo que é bíblico, analisar a pregação e pegar aquilo que é bom para ele. Porque nem toda pregação inteira ela é inspirada, ela é assim, o que Deus está falando na boca naquele momento realmente. Tem coisas que as pessoas já perceberam e testemunharam. Indiretas para alguém que estava ali sem liberdade, ou jogando indireta, ou querendo atacar alguém porque ficou sabendo de alguma coisa. Existe muito ancião e cooperador que ainda age dessa forma. Eu tenho gravações desse tipo, né? Então acontece que quando você vê uma pregação que ela é bíblica, e hoje a gente observa muito isso no Braz, eles tentando observar, alguém errou lá o nome de fulano, trocou o nome de ciclano. Bom, vamos falar aqui, vamos ser sinceros e coerentes, irmão. Quando a gente fala que a pregação ela é bíblica no seu contexto geral, ela fala de partes que são sim falas de Deus, da palavra de Deus, ela vai agir na pessoa, porque a pessoa vai despertar a fé naquilo que muitas das vezes ela já conhece. Por isso que é bom unir as duas coisas numa pregação. O conhecimento bíblico e a espiritualidade deve estar junto com o pregador em todo momento para que ele não faça contornos na palavra de Deus. Então, quando nós vemos pregações hoje de Luiz Carlos Euclides, né, as pessoas ainda ficam tentando procurar defeitos assim para desmerecer toda a pregação. Mas quando a gente vê pregações assim, quando a gente vê na boca de pastores, né, por mais que às vezes seja uma profecia, mas alguém ali dentro, naquela simplicidade, ele teve uma fé tão grande porque ele precisava alguma coisa de Deus, e a fé dele é real e verdadeira para com Deus, ele pode receber, porque isso desperta a fé numa pessoa. A gente já contou nosso testemunho aqui, pode acontecer em qualquer outra denominação, mas estávamos há um tempo sem congregar, depois que voltando da pandemia, toda aquela turbulência, aquela vida, e eu trabalhando, né, em Fundação Casa e trabalhando bastante, e aí a gente resolveu congregar aqui local, onde que a gente quase não vai, justamente por causa de eu já testemunhei aqui essas pregações que eles querem. Infelizmente, irmãos, hoje eu já não tenho mais essa raiva, mas eu tenho pena, irmãos, é assim que eu queria que a pessoa encontrasse Jesus Cristo, tivesse um amor verdadeiro, sabe? Mas às vezes eles queriam jogar indiretas com coisas que uma pessoa só fez, mas a igreja, nenhum dos ministérios aqui aprovam aquilo, nenhum dos outros praticamente. Mas às vezes junto, assim, até para não discordar sempre tem aquele maioral da cidade, eles podem até dizer que concordam, mas no particular, quando vem falar comigo, não concordam. E essa pessoa, ela tentava jogar assim, e falar as coisas para atacar. E nessas falas, que a gente percebe assim, a maldade dentro das pessoas, que eu oro para que Deus toque o coração dessas pessoas e melhore, porque isso aí não é um problema mais meu, é um problema da pessoa em si, entre ela e Deus ali. A minha fé está firmemente enraizada e fundamentada, né? Tenho certeza daquilo que vem para mim no porvir. Agora, nós numa pregação, a gente ouviu de uma pregação bíblica, né, da mesma história, que a pessoa não poderia ter filhos, que o pregador naquele momento, ele falou assim, pode ter alguém aqui dentro que esteja passando a mesma situação, mas Deus pode entregar nas suas mãos, se você tiver fé. E aí a gente, né, durante aquela pregação, a gente foi embora. Fato é que nós havíamos perdido, a gente chama de perder uma gravidez, porque a minha esposa teve uma gravidez anambrionária, que é quando o espermatozoide fecunda ali o óvulo, mas alguma coisa não vai dar certo e desfaz, mas o saco embrionário fica na mulher ainda, né? Vamos falar placenta, fica, e foi crescendo aquilo, e depois quando foi fazer o ultrassom, o médico seco, como muitos são, falou, não tem neném, vem daqui tal dia, mas aí não tem neném, e vamos tentar de novo daqui tal dia, fomos, e realmente não havia. E isso foi uma coisa muito... Eu falando para vocês, talvez vocês não entendam como que é isso, mas para mim e para minha esposa foi um baque muito forte. E hoje a gente tem um garoto tão lindo que foi uma bênção de Deus, porque quando a gente ouviu naquela pregação, depois de um tempo, cada um foi embora, eu não falei para ela, nem ela falou para mim, mas ali uma semana ela comendo um frango que ela gosta, né? Ela sentiu um enjoo
E aí a gente foi fazer o ultrassom depois, o nosso bebê estava lá, o coração batendo forte, ela saiu chorando da clínica. E a gente, até eu falei, as pessoas estão te vendo aí, ó, esse vidro aqui é só espelhado. E ela estava tão feliz que ela falou assim, não tem problema, e a gente veio embora. Mas aquela felicidade do mundo, que tá o nosso filho aí, que é uma bênção, uma saúde incrível, um garoto assim muito inteligente. E a gente foi sim abençoado pela nossa fé em uma pregação na congregação. Isso pode acontecer com várias pessoas, em multidenominações, porque Deus ele não está no meio dessas guerras que estão criando. Estão criando talvez pensando em algo melhor, outros por contenda, como diz a Bíblia, uns por contenda, outros por inveja, outros, mas importa que Cristo seja anunciado. A gente viu aí esse testemunho, eu vi que tem um respeito, César Cavalcante, eu achei muito interessante isso, né? Pela denominação e a maneira com que ele fala, embora algumas coisas são evidentes e necessário haver mudanças e melhora, e parece que vem, né? Parece que vem essa questão, mas muitos ainda sempre vão reclamar. Mesmo que tenha estudo bíblico, eles vão procurar outra coisa, mesmo que tire os usos de costume, tire algumas doutrinas, vamos dizer até assim, que incomoda, eles vão sempre arrumar um jeito para falar. Porque você pode ver, às vezes a pregação ela é toda boa em 80%, 90%, 10% que erra, eles pegam aquilo ali e invalida toda a pregação. Ao invés de pontuar, ao invés de querer assim que o pregador às vezes se alerte para aquilo, mas é com intenção, sempre com intenção de desmerecer toda a denominação. E isso não causa coisas boas, isso não traz crescimento, maturidade espiritual. Isso traz, às vezes, contenda. Olha, se fôssemos mesmo pensar assim que é uma seita, igual são várias seitas por aí, que nós vemos na história, nos Estados Unidos. Seita, praticamente quem criou e quem usou muito essa palavra foi a Igreja Católica, tanto que o dicionário define isso, aquele grupo que sai de um grupo maior. Todo que saía da Igreja Católica era chamado de seita, ela taxava de seita. A congregação, por um tempo, fez o mesmo, depois veio o ensinamento para não chamar de seita. Então, o lugar que se chama de seita criou um ensinamento para não chamar outras igrejas de seita. Aí todo ensinamento que sai, você fala, isso aí é para mascarar a igreja, isso aí é para enganar o povo. Então nós vemos assim dentro das pessoas, às vezes enraizado uma amargura, uma raiva. Quando na verdade só basta a gente sair da denominação. Várias denominações tem por aí abraçando as pessoas, acolhimento. Eu no meu período aqui que estávamos necessitados de ir para uma denominação, a gente foi numa denominação que não tinha cabimento, lugar para congregar aqui no local, é complicado no meu caso. Mas a gente foi numa denominação aqui que ela não cobra dízimo, ela não obriga ninguém a ser membro ali de carteirinha para poder pagar dízimo. E eles pronto a receber as pessoas, presbiteriana, batista. Mas hoje, talvez por umas feridas que ficam, as pessoas elas mencionam e falam, eu estou aqui falando por causa do meu canal, eu tenho um propósito. Eu não tenho um crescimento exponencial porque eu não sou de extrema. Quem é de extrema, alguns dizem aí que não é, mas que sempre está trazendo problemas só da denominação, só para angariar assim, o engajamento daqueles que a detestam. Quem é de extrema, ele ganha muitos inscritos. E quem é uma pessoa de extrema crítico também ganha muitos inscritos, e aquele que idolatra a denominação e coloca tudo de bom. Mas eu não sei se é assim, eu sei se é verdadeiro. Falar dos problemas e falar das coisas boas que acontecem. Porque acontece. Só que é incrível que para alguns nunca vai enxergar isso. E esses, se eles criarem uma denominação, eles vão ver que essa mesma essência maldosa que vai criando um pouco de amargura, um pouco de raiva, também não vai ficar pessoas ali dentro. Sempre ele vai olhar detalhes e coisas e desmerecer a denominação, sair e ir criticando embora e não querer mais nada com nada. É assim, oxalá se na intimidade com Deus essa pessoa seja realmente um convertido. Mas assim ainda vai, né? Como diz a Bíblia, que aquele que for firme e fiel até o fim, como usam os ditados na congregação, herdará a coroa da vida eterna, que na verdade não é fidelidade a tempos mesmo, e nenhuma ideologia, nem um youtuber, nem um pastor, mas aquele que está enraizado na fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que é amor, puro amor para com o próximo. Nem ele julgou outras denominações, nem ele outros movimentos que existiam,
Mas hoje vemos assim essa raiva e ainda usam que Jesus foi assim, que entrou num templo e saiu batendo nas pessoas, então ele pode ser assim porque chicoteou a pessoa, e você não vai ver em lugar nenhum das escrituras que Jesus usou o chicote para bater em alguém. Você não vai achar. Isso Jesus fez porque sabia que ele avistou o templo antes e viu que lá tinha animais. Então o Azorrague foi feito, obviamente, para espantar os animais. Mas é isso aí, irmãos. Deus abençoe grandemente. Se inscreve no canal do Instituto Medita Fé. Paz e graça verdadeira, e até o próximo vídeo.